Fala, rapaziada! Chegamos aqui, ó. Olhe bem isso aqui. Craques do microfone, Marcos Sperli Garcia, nos convidou para encontrar alguns grandes radialistas, época de ouro do rádio. Temos aqui no Farinha Pura, aqui na Cobal do Maitá, todos grandes amigos, a gente faz muitas resenhas aqui. Então vamos lá falar com o Marcos, ouvir um pouco dessas histórias, né, que são sempre saborosas, maravilhosas, a gente adora estar com essa turma. Vamos ouvir. Olha aí! Olha só, chegamos aqui onde nós tínhamos falado com esse livraço. Isso aqui é um livraço, ele vai dizer se a gente ainda encontra, onde pode comprar e contar. Obviamente a gente sabe o que você resolveu fazer para homenagear essa turma maravilhosa do rádio, né? Está aqui o autor do livro, queria que se apresentasse às pessoas da mesa e depois falasse um pouco desse livro. Olá minha gente, tudo bem? Aqui Marcos Garcia. Bom, esse aqui é o livro Craques do Microfone. Então, para que eu fiz esse livro? É justamente para homenagear a grande quantidade de repórteres, plantonistas, locutores, comentaristas de rádio e televisão. Desde pequeno eu acompanho, desde 1969, com muita frequência, rádio todos os dias, e televisão também. E a partir do dia 1º de março de 1975, eu comecei a anotar as minhas memórias, com 15 anos de idade na época, as minhas memórias de 1969 para cá. E está um pouquinho aqui. E aqui nós estamos reunidos com um grupo que parte dessa história e estão aqui. Aqui nós temos o nosso amigo Rujani Martins, uma bandeira do rádio esportivo. Pode ser bandeira? Pode ser bandeira. Se você quer que seja. Bandeiras tremulantes. Bandeiras tremulantes. Rujani Martins trabalhou na Rádio Continental desde 1955. Depois trabalhou na Rádio Tupi, sempre com o Oduvaldo Cosi no comando. Foi a inauguração de Brasília. Depois trabalhou num jornal em São Gonçalo. E no início dos anos 70, 1975, 76, pela Rádio Federal do Rio de Janeiro, hoje Rádio Manchete. E o Rujani Martins é uma testemunha ocular da final da Copa de 1950. 16 de julho de 1950, um jovem de 15 anos, certo? Não posso falar a idade, né? Não tem problema, né? Pode falar. Um jovem de 15 anos de idade saiu lá de São Gonçalo com o pai dele, atravessou as barcas, a barca da Cantareira na época, e adentrou o Rio de Janeiro em torno de 11 horas da manhã e foi caminhando para tomar uma sopa de nabo. Isso contado por ele. Alguém já tomou alguma sopa de nabo? Eu nunca tomei, eu nunca me arrisquei. Era boa? Sim, boa. E dali, isso foi lá no centro do Rio, perto da Praça Mauá, não foi isso? Rua do Lavradio. Rua do Lavradio. E dali eles caminharam até o Maracanã e ele foi testemunha do gol do Geja, do gol do Schiaffino e do próprio gol do Friaça. De 50, quais jornalistas ainda estão aí na área que estavam lá? Luiz Carlos Barreto? O Luiz Carlos Barreto foi fotógrafo do jornal do Cruzeiro. O Rujani Martins foi espectador. Tem também o Léo Batista. O Léo Batista trabalhava na Rádio Difusora de Presidente Prudente. Só que ele não pôde transmitir porque não tinha linha, mas ele esteve presente. E ele é uma outra pessoa que poderia estar aqui com a gente também no futuro, de repente vai estar. Aqui temos, seguindo a mesa, o nosso grande amigo do rei, que é mais importante que o rei, é o Yata Anderson. Não precisa falar do Yata Anderson. Yata Anderson trabalhou na Rádio Globo, Rádio Tupi, TV Manchete. Então, é o nosso grande repórter esportivo, grande jornalista. Então, Yata Anderson, nosso amigo do rei. É um dos nomes mais ouvidos de rádio, assim, que a gente lembra, que a gente... E é curioso isso, né? Porque no rádio a pessoa fica doida para conhecer a pessoa, né? Para ver o rosto, ver como é que é, né? É muito legal quando eu conheci, que eu vi o Yata pela primeira vez, assim, que dá um impacto, né? Tu fala, caraca, né, cara? Esse é bonito. Tinha mais cabelo, Geralmente a gente pensa diferente, né? Pensa que o cara é bonito, chega lá o cara é feio. Eu prefiro que pensem que eu sou feio. Quando encontra, é a surpresa. Lá na cabeceira está Mauro Ferreira, que já fez entrevista no Jornal do Esporte, né? Bom, agora vamos apresentar o setor feminino. Né? Vamos passar para lá. Maria Isabela Guerra.
a todos. E a fã número 1 da Rádio Nacional, a história da Rádio Nacional. Tá? E Maria Isabela está sempre com a gente. Legal, adora hein? futebol, sabe muito futebol, sabe muito de rádio esportivo. Vou falar mais sobre o Duvaldo Cosi, que a gente está como representante aqui, porque eu comecei como jornalista e tudo, ainda na faculdade, na faixa. Em 2014, eu tive entre 15 de maio até 17 de maio, eu fui fazer defender um artigo científico lá na Universidade Federal da Paraíba, falando sobre a importância do Oduvaldo Cosi na narração esportiva. Porque se a gente está aqui, a gente, claro, não pode esquecer o Orlando Batista, o Zé Carlos Araújo e tudo, mas quem é do Bastião, quem a gente tem que defender é o Cosi, que é o grande professor. É isso aí. Que isso aí? Coisa linda, né? É isso aí. Outra velhinha essa. Chutei, agora vai. Faz o gol, hein, Leilane? E agora, Leilane Cosi, uma das filhas do grande Oduvaldo Cosi, professor Oduvaldo Cosi. E Leilane vai dar alguma palhinha sobre o pai dela, né? O trabalho que você faz de resgate. O trabalho resgate. todo que vai ser feito de resgate. Ela tem inclusive um blog, é isso? É um site sobre a história do Oduvaldo Cosi. Fala pra gente. Todo mundo deve acessar esse site porque tá completo, tá muito bom. Nessa mesa tão masculina, eu só queria dizer o seguinte: meu pai dividia um apartamento com 6 mulheres. Coitado. Minha mãe e nós 5. Eu sou a mais nova de 5. Eu sempre quis fazer alguma coisa sobre a carreira dele, enfim, tanta coisa que eu tenho guardado dentro de casa, mas vocês não fazem ideia. Vamos lá ver isso. Muita coisa. Aí quando começou a pandemia, eu falei, a hora é essa. Aí quando eu comecei a mexer nas coisas dele, eu falei, meu Deus do céu, quanta coisa, como é que eu começo, não sei o quê. Aí que eu fui apresentada a esses caras aí, entendeu? Você quer saber alguma coisa sobre o seu pai? Converse com os amigos dele, as pessoas que trabalhavam com ele. Né? E eu, assim, super sem graça, né? Porque eu achava que ninguém sabia quem eu era, né? Então eu ligava para as pessoas, por favor, o que está falando ali? Pode, não sei mais o que, eu gostaria de saber. Alô? Alô? E a pessoa não respondia. Ai, desculpe, eu fiquei tão emocionada. Você é filha do Cosi, meu Deus do céu. Era assim todo mundo com quem eu falava. Qual o site? Qual é o site? Oduvaldo Cosi, o professor. Oduvaldo Cosi, o professor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora conta pra gente assim, essa história. Você lembra mesmo, menino, quando o Brasil perdeu? Como é que lembra a tristeza que foi? Consegue lembrar disso? Terrível, terrível. Quem melhor retratou isso foi o Teixeira Raiza, né? Com o livro dele, o Maracanazo. Mas foi terrível. Eu não era profissional ainda, eu era apenas um menino de 15 anos, como falou o Marco, e fui lá para o Maracanã, recém-inaugurado, né? O Maracanã tinha sido aberto um mês antes, mas a grande apoteose da inauguração do Maracanã seria a conquista da Copa. Até porque até aquele momento o Brasil nunca havia ganho uma Copa do Mundo. E nós fomos para lá na certeza de que sairíamos campeões mundiais. Aliás, 250 mil, 260 mil, até hoje ninguém sabe quantos foram. Eu só sei que a gente não podia nem se mexer dentro do Maracanã, tamanha a lotação. Talvez nunca mais se reúna no mundo inteiro uma plateia daquele tamanho, porque não há espaço. Não há estádio para isso. Não há estádio, não há espaço capaz. E foi a decepção terrível, né? E nós seríamos campeões com um empate. E Friaça fez o primeiro gol, 1-0 Brasil, e já era segundo tempo. Caramba, daqui a pouco estaremos campeões. E aí começou a tragédia. Primeiro foi o Schiaffino, né? Que empatou o jogo. E daí, assim mesmo, seríamos campeões, mesmo com 1-1. E o estádio vibrava. E aí veio o Gigia, amigo do Iata. O Iata não só é amigo do Pelé, mas é amigo do... Era amigo do Gigia também. Pô, amigo do inimigo do rei.
Foi terrível. Daquele estado de euforia geral, de repente virou um velório. Afundou o Maracanã. E nós todos juntos. Eu já estava definido que pelo menos tentaria ser profissional de jornalismo. Ah, é? É. Meu objetivo era ser jornalista. Por acaso, comecei no rádio. Porque eu conheci o Teixeira Reiser e ele me deu a oportunidade, me levou para a emissora Continental, a velha emissora Continental, né? 100% esportiva e informativa. Primeira experiência real de radiojornalismo no Brasil. O episódio do Maracanã, inesquecível como grande fiasco. Mas depois eu trabalhei na Copa de 58, na Continental ainda. Não fui lá na Suécia, não, mas trabalhei aqui. Na Copa de 62 no Chile, eu estava na Rádio Guanabara. Na Copa de 66, terrível também, né? A de 66 foi na Inglaterra, que foi caçar o Pelé desde o primeiro ao último minuto, né? Mais ou menos. É, mais ou menos. Há controvérsia? Depois você conta isso pra gente. Pra mim, caçar. Mas na Copa de 70 foi a última Copa que eu cobri. Foi assim, depois eu me afastei do rádio, fiquei muitos anos afastado. E só estou aqui com vocês hoje porque o Marcos Garcia me trouxe de volta. O Marcos é um agregador, né? Resgatei você, não do limbo, Quase. mas do limbo radiofônico. Quase. Que não deveria nunca ter O saído. Guilherme Careca é um especialista em rádio. Ele vai fazer uma pergunta para algum deles. O Guilherme Careca sabe tudo de rádio. Quase nada, mas vamos lá. Não, assim, pra mim, essa época assim, de ouro do rádio, né? Era quando era assim, Valdir Amaral, né? Jorge Cury, Mário Viana. Assim, hoje em dia, o que pode se falar do rádio de hoje em relação àquela época? Hoje, os mais que fazem sucesso são os antigos ainda, né? A Rádio Tupi, hoje os garotos propagandas da Rádio Tupi, todos têm acima de 70. Que é o Gilson Ricardo, Zé Carlos Araújo, Austin Rodrigues, né? Isso é curioso, né? Como é que essa escola ainda se mantém ali, né? Eu acho que realmente eu e o Iata tivemos o prazer, o privilégio de trabalharmos na época de ouro do rádio. O Iata fez televisão, eu também fiz pouco televisão, depois eu saí. Mas nós trabalhamos realmente na época de ouro do rádio, com os grandes talentos, inegavelmente. Eu trabalhei com Cosi, Valdir, Cury, Alcei. Isso aí já, né? João Saldanha, Mário Viana, todos eles foram meus colegas. Alguns até, eu fui até chefe deles. Né? Então, realmente, é um privilégio ter trabalhado com essa gente. Agora, como é que era a audiência nessa época? Era medida assim? Quantos ouvintes, mais ou menos, você, com a sua... Você falava para quantas pessoas? Milhões de pessoas. Porque a Rádio Globo tinha uma vantagem, além de ter uma equipe fabulosa, né? Eu peguei 9 locutores na Rádio Globo, 9. Caraca. 9 locutores, 3 comentaristas, né? Que era Rui Porto, Saldanha e Luiz Mendes. Você quer o quê? Hoje em dia, se juntar 10 emissoras, não tem esse trio. Eu estou falando em qualidade, né? Não em quantidade, em qualidade. E eram 9 locutores. A Rádio Globo fazia juvenil de manhã. O primeiro jogo que eu fiz foi um juvenil, foi Vasco, e até outro dia estava comentando com o Roberto Dinamite, foi campeão em 71. O meu primeiro jogo, Bom Sucesso e Vasco. Vasco ganhou 3-1, foi campeão. Juvenil, o Roberto estava lá jogando. Era uma coisa assim, para você ter uma ideia, no Maracanã a gente tirava o fone. Na época da Rádio Globo mesmo, explodindo, tirava o fone e ouvia o locutor passar para você. Quando eu fui fazer jogo no estádio, eu era o 4º repórter. Cheguei a primeiro. Mas você tinha vinheta, da mesma... Todos nós tínhamos. Como é que era a tua vinheta? Mais ou menos assim. E aí, dei muita sorte.
começar com esse time massa. Ajuda muito, ter referência na vida é muito bom, né? Ajuda muito. Ô, Leilene, diz aí 2 curiosidades do Cozzi que as pessoas não sabem. Não vale a do que ele narrou o primeiro gol do Maracanã. Antes de qualquer coisa, meu pai era um paizão, né? Paizão. E ele estimulava muito na nossa família a conversa. Para conversa. Então sempre tinha gente, ele sentado na cabeceira, várias pessoas sentadas, ouvindo ele contar a história, entendeu? Das viagens, dos jogos, enfim, né? Ficava todo mundo assim olhando, porque era tão envolvente, é como se eu estivesse vendo um filme enquanto ele estava falando. Ele falava sobre tantos detalhes. Leilene, posso contar aquela do Cozzi de Brasília que eu contei para você? Nós fomos fazer a inauguração de Brasília em 1960. Cozzi, Afonso Soares, eu e João Vita, a equipe da Rádio Tupi, da cadeia associada. O técnico de som também, né? O técnico de som também foi junto? Walter Mello. Walter Mello. Para onde Cozzi ia, Walter Mello é que era o técnico que o acompanhava, né? Bom, muito bem. Nós fazíamos diariamente um programa de 50 minutos. Meia hora nós todos e 20 minutos Cozzi sozinho. E houve um dia, quando faltavam 2 ou 3 dias para a inauguração de Brasília, que houve uma reunião e tal, e a gente não tinha nada para falar. E foi um drama para nós conseguirmos gravar, nós 3, eu, Afonso e Vita, conseguimos gravar os nossos boletins. Sobrou então 20 minutos para o Cozzi acabar, sozinho. Muito bem, para encurtar a história, sem uma linha anotada, sem uma letra anotada, só de improviso, e ele era terrível no improviso, né? Cozzi falou durante 20 minutos sobre um tema muito ruim, pelo lado negativo de Brasília, mas transformou aquilo numa crônica tão bonita que foi chamado ao Rio por Juscelino Kubitschek de Oliveira, que era o presidente da República. Cozzi, presidente chama você para jantar no Palácio do Catete. E, por favor, traga a gravação do programa, porque a Maristela Kubitschek quer a gravação e a dona Sara também quer. Eu nunca vi coisa igual. No meio do programa, o Afonso Soares estava deitado do meu lado e disse assim: Rujani, o homem hoje está impossível. Agora, já que vocês estão falando do professor, é uma das minhas, assim, das coisas que me tocam muito, é nunca ter trabalhado com ele, com o Cozzi. Quando eu comecei, ele já tinha parado. Foi uma pena, realmente. Eu ouvia muito na rádio, viu, Leandro? Ouvia muito. Era um dos fãs dele. E eu conheci no Maracanã 2 ou 3 vezes, falar assim com ele, mas não trabalhei, não tive essa honra de trabalhar com ele. Depois vieram outros, né, igual vocês, porque as coisas vão se sucedendo, né, na medida que o tempo vai passando, elas vão se sucedendo. É por isso, Omar, esse livro, essas coisas que a gente vê quando uma pessoa faz um livro, para escrever, para fazer a pesquisa, né, a gente tem que dar muito valor a isso, porque... Só que eu estava lendo, maravilhoso, né, o livro, né? Fala pra gente o que tem aqui, uma das partes mais legais que você gostou de descobrir, um personagem que não seja tão falado. Eu gosto muito das curiosidades, né, do futebol, do esporte. E tem muitas informações aqui que a gente vai pegando de um lado, de outro, pega pela internet, pega de outros livros, e também pessoalmente, né, com os depoimentos de pessoas que viveram os lances. Então tem curiosidades interessantes. Por exemplo, em 1958, a numeração das camisas dos jogadores da Seleção do Brasil. Tinha um prazo específico para que fossem colocados os números pelos dirigentes. E o brasileiro estava um pouquinho atrasado, os dirigentes, e perderam esse prazo, algumas horas. Então todo mundo já tinha escalado já. Olha, o goleiro tal da Argentina vai ter número 1, número 2, número 3... E assim por diante. O brasileiro não tinha colocado ainda. Então foi um dirigente uruguaio, que era membro lá do comitê de organização da Copa do Mundo de 58. Ele foi lá e aleatoriamente ele colocou o número das camisas dos jogadores brasileiros. Tanto que na Copa, tudo confuso, né? Parece que, não me lembro se o Garrincha era o 11, não lembro. Eu sei que no final ele falou, não,
esse pequenininho aqui de 16 para 17 anos, vai botar número 10 para ele. E esse cara que colocou o número 10 na camisa do Pelé. Então a história é uma história interessante que nem todo mundo conhece e pouco lugar você encontra. Essa é uma história interessante. A outra história interessante foi Paulo Plani Buarque, jornalista importante em São Paulo, que cobriu a Copa de 54 pela Rádio Bandeirantes, e ele estava lá na Copa ao lado do Edson Leite e de dois locutores também, o Fernando Ramos e o Barbosa Filho, grande Barbosão, que eram da Rádio Jornal do Comércio do Recife, que fizeram junto a Copa de 54. E eles chegando lá, né, e ficaram numa pensão, se eu não me engano, Kississana, que era o mesmo nome de um hotel que a seleção tinha ficado, acho que, se eu não me engano, um pouco antes da Copa de 54. Coincidência. E essa pensão era lá na fria Suíça, que na época já era calor, porque era época de julho, né? E eles ficaram lá no hotel, no hotel não, na pensão, tinha banho todos os dias. E a dona da pensão, uma senhora já um pouco avançada na idade, chegou para eles e falou: vocês têm alguma doença, algum problema? Aí, não, por quê? Não, vocês tomam banho todos os dias. Aqui não é comum a gente tomar banho todos os dias. Essa é uma historinha interessante também, né? E aí a gente vai vendo uma história daqui, uma história dali. É coisa interessante porque eu gosto muito das curiosidades do esporte, curiosidade do rádio esportivo. Todo mundo gosta, né? Aquele tipo que o cara vai narrar um jogo e aí, poxa, o Walter Camargo sempre falava isso. Nunca vi alguém faltar uma narração esportiva. Mesmo que faltasse, alguém entra no lugar. Como já aconteceu numa época que o Gabriel Neto estava fazendo transmissão pela Rádio Nacional e ele estava vindo de Petrópolis num domingo e furou 2 pneus do carro dele na descida da Serra de Petrópolis. E aí, como é que nós vamos fazer? E ele não conseguiu chegar. Quem é que narrou? Jorge Cury, o jovem Jorge Cury, recém-vindo de Caxambu, e narrou o jogo, foi a primeira oportunidade que ele teve. E narrou o jogo, logo depois, 1 ou 2 anos depois, o Gagliano saiu, em 1944, e foi fundar a Rádio Globo como locutor principal, convidado pelo Roberto Marinho. E quem é que ficou narrando ao lado do Antônio Cordeiro, que tinha vindo do Rádio Clube do Brasil? Quem é que foi? Jorge Cury. Então dividiram a narração e a partir de 1948 eles começaram a fazer um esquema chamado transmissão em diagonal. Tipo, um narra metade do campo, o outro narra outra metade do campo. Então ficaram Jorge Cury e Antônio Cordeiro na Rádio Nacional e ao mesmo tempo praticamente o Antônio Maria e Ari Barroso na Rádio Tupi. Que coisa espetacular. Queria só finalizar com alguém, né, falando, pode ser você, Yata, né, sobre a importância do rádio, né, na vida de vocês. Hoje a gente ouve falar no podcast que não é nada mais, nada menos, né, do que o rádio, né? Mudaram o nome, podcast. A gente vai ver um estúdio, as pessoas falando lá, né? É o rádio. É verdade. Então eu queria que você falasse deles, da importância deles, né? Você está aqui nesse momento e guardar as outras histórias que a gente vai fazer contigo. Menos mal que tem o Museu da Pelada, né? Então a gente vai, daqui a alguns anos à frente, a gente vai poder saber as coisas, as histórias do rádio, né? O rádio é riquíssimo. Eu estava comentando com o Rojani, o rádio se dizia antigamente, e é uma coisa até hoje atual, que é uma cachaça. Quando a gente fala que é uma cachaça, que é um vício. E o rádio é um vício. Não tem como você largar o rádio. Eu acho que até o cara que fuma para, às vezes, o cara que bebe também para, mas parar com o rádio não consegue. Nossa, hoje o rádio parou comigo, mas eu não parei com a rádio, eu tô querendo voltar. Esse conceito de que os mais experientes, os mais velhos, mais experientes, pelo cabedal de informações que reúne, que armazena, esse conceito da importância desse tipo de profissional deveria ser reconhecido pelos diretores, pelos chefes, que se precipitam nesse processo de renovação e esquecem dos talentos, dos valores que estão aí disponíveis
e desempregados. Isso aqui é o pior. Eu já encerrei minha carreira. Eu fiz essa semana 87 anos, 65 anos de carreira. Então, para mim, realmente a carreira já está encerrada. Eu vivo apenas agora dessa convivência saudável e sadia com vocês, que é o maior patrimônio que eu construí na minha vida. Mas quantos e quantos IATA, profissionais companheiros nossos, estão aí disponíveis no mercado, simplesmente esquecidos e abandonados. É uma pena. O livro foi escrito para quê? Para preservar a memória. A memória do rádio. Quando entrou, ele colocou um tipo de apresentação. A televisão, quando começou pequenininha e imitou o rádio. E o que acontece? Bom, o rádio vai acabar. Não vai acabar nunca. O rádio vai continuar sempre. A televisão colocou-se numa posição um pouco acima, mas há quem ainda tem no rádio o principal veículo de comunicação e de informação. No rádio, você começa uma jornada esportiva 2, 3 horas antes de começar o jogo. Na televisão, aqui é o radinho aqui, ó, ele está aqui. Na televisão, começa 5 minutos antes, porque tem que ter a novela, tem que ter a propaganda e a propaganda, porque é muito caro. O rádio não, o rádio ele nunca abandona o esporte. Ele vai onde o esporte está.